Bom, muito bom dia. Eu, como é protocolar nestas circunstâncias, começaria por agradecer ao Movimento Liberal Social o convite para poder partilhar convosco algumas ideias sobre estes dois temas, que no fundo são um único tema, e dizendo que faço isso não por dever, mas por convicção e por considerar que há alguns ideais e alguns valores, e até bem objetivos, que não têm exclusivos e que, portanto, devem ser partilhados, independentemente, enfim, de outras opiniões e de outras posições que qualquer um de nós tenha. Mas acho que este é um tema fundamentalmente um tema de direitos e de liberdades individuais, que é um processo que está em construção, estamos muito longe de chegar a algum lado, e por isso mesmo se exige que com alguma abertura de espírito e alguma tolerância possamos partilhar sem grandes distâncias entre nós e, portanto, mesmo até quando as coisas são mais contraditórias e mais controversas, julgo que o diálogo é sempre um bom instrumento de chegar a um melhor ponto e uma melhor posição, uma melhor opinião, enfim, uma melhor decisão. Portanto, os meus agradecimentos e as minhas felicitações pelo debate que vão proporcionar. Eu gostava primeiro de dizer o seguinte: há muitas maneiras de abordar e há várias dimensões deste problema da morte digna e do testamento vital. Mas eu creio que é preciso perceber primeiro que isto é fundamentalmente uma questão de direitos e de liberdades individuais. É fundamentalmente isso. Depois há, naturalmente, uma dimensão filosófica, uma dimensão ética, uma dimensão médica, uma dimensão clínica, uma dimensão jurídica, se quisermos, mas esta é fundamentalmente uma questão de direitos e de liberdades. E o problema é muito simples de equacionar. Hoje, na lei e na sociedade, qualquer um de nós pode aceitar ou recusar qualquer proposta médica, de tratamento, ou de estudo, de investigação clínica, do seu caso, da sua situação. O problema que se põe é exatamente este. É se esse hoje é um direito mais que consagrado, e julgo que até hoje não conheço ninguém, mesmo médicos, que contestem esse direito, se no momento em que um indivíduo, um cidadão, uma pessoa, perde a capacidade, por motivos de doença, de exprimir livremente, autonomamente, conscientemente, a sua vontade relativamente à condução da sua situação clínica, se nesse momento é legítimo retirar-lhe um direito que ele usufruiu ao longo de toda a sua vida na relação que teve com a sua saúde, com a sua doença. E o testamento vital é a regulação desse direito. Em resumo, o testamento vital permite que nós, por razões de saúde, que tornam difícil ou impossível, melhor dizendo, a expressão da nossa vontade, se é legítimo que, por motivos de saúde, haja a perda desse direito. O testamento vital responde a este problema pela forma negativa, dizendo não é legítimo e, portanto, há que consagrar que um cidadão possa dizer, naturalmente com antecipação, com antecedência, que quando estiver nestas e nestas e nestas condições, quer ou não quer que lhe façam isto ou aquilo. E é curioso, a propósito disto, o direito parece-me fácil de formular, do seu ponto de vista conceptual, mas isto depois tem algumas dificuldades que eu irei detalhar um pouco mais. Mas primeiro queria chamar a vossa atenção para o seguinte. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida produziu um parecer, um segundo parecer, sobre os vários projetos de lei que estão em debate na Assembleia da República. E o parecer contém uma ideia muito interessante que eu gostaria de partilhar convosco. E a ideia é o seguinte: se o testamento vital, que vier a ser consagrado na lei, permitir afirmar ou recusar um tratamento, o Conselho Nacional de Ciência e de Ética da Vida diz o seguinte: essa vontade deve ser vinculativa
deve ser respeitada quando se trata de recusar um tratamento. Mas quando se trata de exigir um tratamento, já não pode ser inteiramente respeitada pela simples e óbvia razão que nós não podemos garantir que uma qualquer exigência de tratamento, enfim, de qualquer outro aspecto médico ou clínico, possa ser realizável e executável apenas pela vontade do cidadão, na exata medida em que há recursos que são limitados, recursos técnicos, tecnológicos e até do ponto de vista profissional, e, portanto, não se pode garantir à partida a um cidadão o respeito por uma vontade expressa no sentido que me façam isto, aquilo e aquilo outro. Eu acho isto interessante porque, muitas vezes, nos debates sobre o testamento vital, se põe em contraponto a vontade afirmativa ou a vontade que recusa. Ora, o testamento vital é fundamentalmente para expressar uma recusa e não uma aceitação. O que é mais controverso no problema do testamento vital? O testamento vital, primeiro, é um conjunto de declarações sobre o que, em determinadas circunstâncias clínicas, um cidadão pretende ou não pretende que se faça, e, portanto, tem logo esta primeira dificuldade. A que situações é que o cidadão e o indivíduo se pode referir? Porque há uma multiplicidade de situações clínicas em que nós perdemos a capacidade e a consciência de sermos autónomos e de exprimirmos livremente a nossa vontade. Essa é uma primeira dificuldade. Mas a maior dificuldade é a natureza vinculativa ou orientadora, digamos assim, da vontade expressa num testamento vital. E este é o ponto mais controverso. E é aquele sobre o qual, seguramente, na Assembleia da República haverá mais dificuldades de entendimento e de consenso. Porque o problema é este. Deve ou não um testamento vital ser sujeito, as declarações que estiverem nele contidas, ser sujeito à interpretação e à reinterpretação sobre a vontade expressa por parte dos profissionais de saúde? Aceitamos isso ou não aceitamos isso? Isto prende-se com um outro problema, que é saber se sim ou não o testamento vital, para ser efetivo, deve ter, como é que eu hei de dizer, a chancela, a certificação de um médico. Ou seja, se um cidadão, para exprimir livremente as suas vontades nesta matéria, deve ser obrigado a confrontar essa sua vontade com a do seu médico assistente ou qualquer outro médico que procure para a circunstância. Este é outro ponto controverso. Há quem defenda que sim e há quem defenda que não. Eu direi que, para a esmagadora maioria das pessoas, é difícil fazer um testamento vital. Aliás, é um exercício que eu vos sugiro. Pensem o que é que escreveriam se quisessem fazer o vosso testamento vital, para perceber melhor a dificuldade que há em redigir um documento deste tipo. É muito mais fácil um testamento sobre qualquer outra coisa do que sobre a nossa própria vida, digamos assim. E, portanto, eu reconheço que para a esmagadora maioria das pessoas, será muito importante que obtenham uma opinião médica, nem que seja para saber fazer, saber escrever, saber redigir, saber o que é que se pode pôr e o que é que não se pode pôr ou o que não se deve pôr num testamento vital. Mas como também tenho uma costela liberal, direi que esse aconselhamento médico não deve ser obrigatório na lei. Ou seja, o cidadão que decida. O cidadão que decida se está em condições de escrever por si próprio, sem apoio médico, o seu testamento vital, ou que decida ao contrário. Não, eu acho que para fazer um melhor testamento vital devo recolher a opinião de um médico. Depois há uma quarta questão, difícil também de obter um consenso, que é quais são os limites do testamento vital. Ou seja, aceitamos ou não, para além daquela questão de não ser possível aceitar sem limites o que é que um cidadão pode desejar, afirmando que quer que lhe façam isto ou aquilo ou aquilo outro, mas aceitar outro tipo de limites no testamento vital. Por exemplo, há quem diga que o único limite deve ser o testamento vital não pode, digamos assim, pedir nada
nem desejar nada que colida com a lei. Isso parece-me evidente. Há quem ache que isto não é suficiente e que é preciso ir mais longe. E, por exemplo, há um projeto de lei em que as vontades que podem ser expressas são aquelas que já são hoje vulgarmente aceites. São, por exemplo, fará sentido escrever um testamento vital a dizer: eu quero que ponham ao meu serviço todos os instrumentos, todas as armas, todos os avanços terapêuticos que existam? Justificar-se-á escrever isto? Eu julgo que não. E, portanto, eu recuso um pouco a ideia de que o testamento vital seja apenas para, ou permita apenas, a inscrição de vontades que já são hoje, enfim, habitualmente consagradas na nossa vida comunitária. Portanto, o aspecto dos limites é também um aspecto bastante contraditório e controverso, sobretudo. Portanto, resumindo, eu julgo que o testamento vital responde ao direito que cada um de nós tem durante toda a sua vida e, em particular, numa fase da vida em que o que domina esse período é o sofrimento. Portanto, o testamento vital é um instrumento que permite que um cidadão, que um indivíduo, que uma pessoa determine que os outros respeitem a forma como ele quer lidar com o seu próprio sofrimento. Sabendo nós que a forma como cada um lida, gera, se relaciona com o sofrimento físico e psíquico é muito subjetiva e faz parte daquele conjunto muito íntimo, o núcleo essencial da nossa existência enquanto indivíduos. Claro que há um aspecto prático nesta questão do sofrimento que eu não queria deixar de referir. A medicina dispõe hoje de meios de combater o sofrimento, muito mais eficazes do que há uns anos atrás, mas muitas vezes os doentes são confrontados com práticas demasiado agressivas porque completamente fúteis e inúteis do ponto de vista da recuperação e da cura do doente. Nós estamos a falar de situações de limite, de situações sobre as quais a medicina não tem qualquer dúvida relativamente à fatalidade do seu curso. Hoje, infelizmente, há em muitas áreas da nossa medicina aquilo que se chama obsessão terapêutica, obstinação terapêutica, encarniçamento terapêutico, que é, no fundo, nós, perante situações muito reservadas, de prognóstico muito reservado, cuja evolução não sofrerá qualquer modificação pela nossa intervenção médica, que práticas que prolongam excessivamente a vida, não cuidando de avaliar o sofrimento que causam na pessoa cuja vida é, dessa forma, artificialmente prolongada. É verdade que hoje nós não dispomos da rede de cuidados paliativos que devíamos ter. É verdade que, em muitas circunstâncias, os cuidados paliativos são uma boa solução, mas é igualmente verdade que os cuidados paliativos não garantem a ninguém, não podem garantir a ninguém, integralmente e de uma forma definitiva, que toda e qualquer situação que gere sofrimento possa ser ultrapassada. Mas eu julgo que uma das afirmações e expressão de vontade do testamento vital deverá ser exatamente a manifestação da vontade de ser, num determinado período da vida, em determinadas circunstâncias médicas ou clínicas, ser, digamos, beneficiar desses mesmos cuidados paliativos, sem ter a ilusão e, ou, sobretudo, sem cair no outro lado, no outro extremo do problema, que é substituir a obstinação terapêutica pela obstinação paliativa, que também não resolverá o cidadão o problema e do sofrimento de cada um de nós. Claro que, próximo do fim, do que tinha pensado dizer-vos, que esta é exatamente a fronteira entre o testamento vital e a morte digna, a morte assistida, a eutanásia, chame-se como se chamar. Sendo aspectos muito diferentes e sendo muito fácil definir a fronteira entre uma coisa e outra. Mas tal como nós reconhecemos
que o testamento vital é um instrumento que permite ao cidadão continuar a ter direitos sobre a forma como gera o final da sua vida, o sofrimento associado, na maior parte dos casos, a esse período da vida, a questão da morte assistida é exatamente a mesma. É se sim ou não nós reconhecemos que um cidadão pode tomar a decisão de interromper a vida e a doença para evitar o sofrimento, seja sofrimento físico ou seja sofrimento psíquico. Ou, se quiserem, numa outra dimensão, se nós aceitamos que um cidadão que viveu toda a sua vida em torno de certos valores, certos princípios, certas atitudes, certos posicionamentos, tem o direito de querer conservar essa sua personalidade, esse seu modo de ser, esse seu modo de estar, mesmo na fase final da vida, quando, digamos, ele próprio sabe, que dificilmente conseguirá preservar esses padrões de comportamento e de atitude. Eu tenho uma opinião sobre isso, acho que sim. Mas percebo que muitos considerem exatamente o contrário. Mas tenho dificuldade em... Há certos direitos, ou quase todos, ou todos mesmo. Eu considero que há direitos que têm limites, são concretizados em determinadas circunstâncias, com determinados condicionalismos. Mas este direito de nós determinarmos a nossa relação com o sofrimento, eu tenho muita dificuldade em fatiá-lo, em limitá-lo, em condicioná-lo. E por isso aceito com naturalidade que se um indivíduo, um cidadão, uma pessoa desejar interromper o sofrimento, interrompendo a vida e a doença, digamos assim, eu acho que esse direito é inteiramente legítimo. Há várias formas de o concretizar, há vários países, não muitos, na Europa e no mundo, que consagram este direito, de formas diferentes. Há quem aceite a assistência, o apoio ao suicídio. Há países em que, digamos, aquilo que vulgarmente chama eutanásia é apenas isto, portanto, o direito ao suicídio assistido, mas há países em que a legislação dá um passo mais à frente, reconhecendo que, a pedido do próprio, se pode interromper a vida por razões de sofrimento e de doença. É claro que, dir-me-ão, e eu acho que esse é um problema muito controverso e difícil das problemáticas associadas ao fim de vida, que é que no dia em que nós reconhecermos o direito à morte assistida, ou à morte digna, eutanásia, como quiserem, seja na modalidade de morte assistida, seja na modalidade de suicídio assistido, nesse dia nascerá, digamos, a reclamação de um outro direito, que é o do direito ao suicídio. Claro que nós podemos dizer tudo tem o seu tempo, podemos ir discutindo isto à medida que, enfim, as coisas foram evoluindo, mas há uma grande diferença, apesar de tudo, entre a consagração do direito à morte assistida e o direito ao suicídio. Que é o limite do sofrimento físico por motivos de doença, que é um limite muito objetivo, muito fácil de concretizar, de determinar e de definir. E, portanto, há quem pretenda arrastar e deslocar esta discussão da morte assistida, da morte digna, para o problema mais global, mais genérico, mais amplo do direito ao suicídio. Chamo a vossa atenção que na legislação portuguesa no Código Penal, deixou de ser condenado o suicídio, mas continua a ser condenado o apoio, a ajuda, a assistência ao suicídio. De certa forma é um pouco ridículo que alguma legislação consagre a penalização e a condenação do suicídio, porque primeiro, se o indivíduo concretizar com êxito a tentativa, não há réu, não é? Se não concretizar, é um pouco desumano que ainda se carregue mais a cruz, a pena do desgraçado que quis interromper a vida, não o conseguiu e ainda por cima vai ter uma penalização e uma condenação sobre isso. E, portanto, não creio que se possa olhar para esta evolução da legislação como um grande passo em frente. Enfim, é a constatação de uma impossibilidade que a vida coloca muitas vezes à concretização do direito. Para terminar, queria dizer-vos o seguinte.
que é uma matéria... Eu, no outro dia, tive uma audiência na Assembleia da República com... Não sei se a senhora deputada Elsa Paz esteve, já não me recordo, mas, desculpe, mas não tenho a certeza. Mas esteve, corrija-me se eu não estiver a ser rigoroso. Mas foi uma audiência com um daqueles movimentos e associações do direito à vida, à família, em que a certa altura portanto, uma das pessoas que constituía, enfim, a representação dessa associação dizia qualquer coisa como do género, que a Assembleia da República está a aprovar uma lei que encapotadamente tem por objetivo permitir a eutanásia, disfarçando isso através do testamento vital. Eu acho que é uma acusação, enfim, grave, na exata medida em que não me parece que a Assembleia da República faça leis disfarçadas, não é? Portanto, acho que isso, e que simule, e dissimule, melhor dizendo, objetivos. Mas pronto, tirando esse aspecto, eu acho que, apesar de tudo, é importante definir com clareza as fronteiras entre o testamento vital e o direito à morte assistida ou à morte digna. E a primeira fronteira, a primeira definição, é que, num caso, nós interrompemos a doença, ou se quisermos, interrompemos a vida para interromper a doença. É exatamente isto que a morte assistida defende e praticará. Nós, para evitar o sofrimento, interrompemos drasticamente o curso natural da doença e com isso interrompemos. E para isso temos que interromper a vida da pessoa. O testamento vital é exatamente ao contrário. O testamento vital é deixar a doença evoluir livremente e que o seu curso seja aquele que a natureza do processo clínico, do processo de doença, puder definir e determinar. Mas há uma outra diferença. Portanto, nós, no testamento vital, o que se pode consagrar, quando se recusa um determinado tratamento, é deixar a vida e a doença decorrerem o seu curso normal. É exatamente isso que o testamento vital, numa versão maximalista, digamos assim, pode determinar. Mas há uma outra grande diferença. É que o pedido de morte assistida, suicídio, eutanásia, exige que o cidadão, no momento em que ela for concretizada, esteja integralmente lúcido e consciente. Ao contrário do testamento vital, em que no momento em que ele vier a ser utilizado, exatamente o indivíduo, a pessoa, o cidadão, estão completamente e definitivamente inconscientes e incapazes de exprimir a sua vontade. E, portanto, creio, com isto termino, que são dois instrumentos, dois direitos muito diferentes e facilmente diferenciáveis. Aquele que consagra o testamento vital e aquele que respeita ao direito à morte assistida. Por estas duas fundamentais diferenças, sendo certo que, sendo, infelizmente, em muitas circunstâncias dos processos de final de vida, o sofrimento um contínuo, naturalmente que é difícil, por essa mesma natureza dos processos de final de vida, ser tão rigoroso nas fronteiras entre uma coisa e a outra. Elas existem, mas existem sobre um fundo em que o que determina e domina esse processo é exatamente a sua continuação e a sua continuidade, melhor dizendo. E, portanto, julgo que não vale a pena assinalar as diferenças entre uma coisa e outra não significa que se ponha uma coisa contra a outra, porque elas não se opõem, não se antagonizam, não se contradizem. São soluções diferentes para momentos diferentes.